cafezinho comigo? Meu nome é Bianca Rodrigues e está iniciando agora o programa Café com Mentoria. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, minha mentorada, uma profissional da área da beleza, que vai trazer sua história, sua trajetória até aqui. Quero que vocês recebam com muita alegria Maria Isabel. Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, um prazer ter sido convidada por você, Bia, poder fazer parte desse processo todo aqui e poder dividir com vocês e com a Bia um pouquinho da minha história e também mostrar a importância que tem a mentoria na vida da gente e na carreira profissional. A Isabel é uma das minhas mentoradas de maior sucesso. Provavelmente ainda não saíram os episódios, mas eu estou trazendo profissionais de todas as áreas. E quando surgiu a possibilidade de trazer um mentorado, eu logo pensei nela. Porque a Maria Isabel vai contar um pouco da história dela, que vocês vão ver como pequenas coisas fazem uma grande diferença, né, Isabel? Sim. Então eu gostaria que ela se apresente quem é a Maria Isabel, para o pessoal que está em casa. Bom, gente, meu nome, como a Bia já disse, é Maria Isabel. Eu sou maquiadora e fotógrafa e trabalho com penteados também. Comecei na carreira da área da beleza, vendendo cosméticos. Saindo da área de cosméticos, eu vi a possibilidade de trabalhar na área da beleza como maquiadora. Quando eu comecei na maquiagem, foi mais uma ideia de apresentar os meus produtos para venda. Só que aquilo despertou uma paixão muito grande em mim. E eu percebi que eu queria usar aquele trabalho como uma carreira e fazer mesmo daquilo uma profissão. Eu não falei antes, mas eu sou administradora. E desde que eu me formei, eu sempre tive vontade de ter o meu negócio próprio, né? Eu tenho 2 filhos, sou mãe, sou esposa. E por conta disso eu queria ter mais tempo para minha família, para minha casa. E a Bia também, a mãe, ela sabe o tanto que isso tem valor, né? Tem peso na vida da gente. E aí eu vi que daquela forma eu ia ter uma flexibilidade. Comecei devagarzinho, os primeiros atendimentos que eu fazia era sempre domiciliar. Depois eu consegui montar um espacinho pequenininho dentro do meu apartamento mesmo, onde eu fazia o atendimento dos clientes. E com aquele sonho, né, de ter o meu cantinho, de fazer um atendimento, ter o meu espaço para poder atender melhor as minhas clientes. E que não fosse uma coisa dividida com o meu espaço de casa, por conta de privacidade e até para o conforto da cliente também, não ter que ficar entrando dentro da sua casa e tudo mais. Quando eu estava assim, pronta para poder fazer todo o processo, veio a pandemia. E aí foi aquele banho de água gelada em mim. Eu tava com tudo pronto já para poder começar, né, a montar o meu espaço, já tinha feito reserva financeira, planejamento. E infelizmente aconteceu de vir a pandemia, eu tive que colocar tudo em stand-by, tive que esperar a pandemia passar. A pandemia levou toda a minha reserva, né, porque os atendimentos não existiam, mas as despesas continuavam chegando. E aí eu tive que começar o sonho quase que do zero de novo. Voltei a reunir dinheiro, fazer a minha reserva e consegui montar o meu primeiro espaço. Montei, deu muito certo, eu tinha muito medo, porque achava, isso eu não consegui pagar, isso não sei o que, só que aquilo só fez eu ser mais conhecida na região onde eu estava, alcançar mais clientes, né? Aprendi, através de cursos também, a fazer mais divulgação e dali eu passei de um ateliê para outro um pouco maior, depois do outro para o que eu estou atualmente. Aí quando a gente pensa que tudo são flores, né? Você pensa assim, nossa, tô com o meu sonho realizado, estou bem assim. A gente vai e conhece uma pessoa incrível e mostra pra gente que a mentoria ela é importante. E eu, a princípio, não sei se tem alguém do outro lado que tem a mesma mentoridade, mas vai ser bom escutar isso. Eu pensava assim, a mentoria não vai fazer tanta diferença. Eu já fiz curso com coach e tudo mais, e será que vai agregar? Mas por conhecer a Bia, por ser uma pessoa que eu conheço e estimo, eu falei, eu acredito sim que o trabalho dela é um trabalho profissional e vamos tentar, vamos ver o que a gente pode fazer. E falei pra ela quais eram as minhas metas, o que eu pensava dali pra frente. E aí, a Bia fez uma coisa comigo que eu não imaginava, que é te empurrar pra frente mesmo, falar, vai e faz, porque ela falou assim, o que você pensa? Eu penso em mexer, eu penso numa área maior. Futuramente, eu fazer, porque eu já trabalhava com fotografia, eu comecei a trabalhar na área de fotografia na pandemia, eu fiz um curso e aprimorei, então eu faço tudo junto, eu faço a produção da cliente e o ensaio fotográfico. E aí eu falava, eu preciso de um espaço maior pra fazer foto, que hoje tá pequeno e tal, e ela, e o que tá faltando pra você fazer isso? Então, não tá faltando nada, mas falta fazer, né, Bia? Ela, não, então você vai fazer agora, e aí o que é o importante, bacana da mentoria, né, que ela falou que eu sou a mentorada que mais alongou e tudo mais, mas assim, é a questão do mentor falar e a mentorada ir lá e executar, né, porque tem isso também, né, Bia? E aí ela começou, não, tá, você tem que trazer pra mim na semana seguinte isso, o espaço, e quanto que vai ficar o orçamento, não sei o quê, e precificação, gente. Quando eu comecei a trabalhar com a Bia, que ela foi me mostrar o tanto que eu precificava o meu trabalho de forma errada, eu falei assim, ela falou assim, não, você vai mudar esse valor que não é isso mais, tem que ser assim, porque você não tá valorizando. Ela me mostrou quanto eu tava valendo a minha hora.
Tava ali centavos, né? Centavos. Na segunda sessão, gente, vocês não têm noção, não. Quando eu peguei a Isabel pra ser minha mentorada, uma curiosidade que eu acho interessante de pontuar. Nós fazemos faculdade juntas, né? Nós fazemos a faculdade de teologia juntas. E eu fui oferecer o meu trabalho pra Isabel e de repente eu descobri que ela era uma profissional da área da fotografia, né? Que também era algo que eu estava buscando. Nós fizemos a primeira sessão pra me conhecê-la e na segunda eu fui ver os valores. Gente, mas ela se colocava lá no chão. Eu falei, não, as fotos dela devem ser muito ruins pra cobrar isso. E aí ela me mostrou o portfólio e eu fiquei, eu olhando. Porque igual ela tá falando, eu vou te empurrar pra frente. E aí eu olhei e tava muito barato. Só que não ia só jogar lá pra cima, nós vamos fazer conta, né, Isabel? Porque nós não vamos simplesmente mudar o preço, a gente vai ver o que equivale. Sim. Aí ela pegou, me passou os preços comigo, a gente calculou, ela me mostrou que a minha hora tava valendo centavos, e assim, a quantidade de fotos também, o prazo que eu pedia para poder fazer a entrega, a maneira com que eu apresentava o trabalho, o resultado final para os clientes e depois entregava era algo que me tomava muito tempo, porque a logística que eu usava ali, né? Ah não, eu vou fazer as miniaturas, mando a miniatura, o cliente escolhe, depois o cliente me devolve, aí o cliente esquecia de devolver, e aquilo tudo ia atrasando meu trabalho, depois eu tinha 2, 3 ensaios de uma vez para entregar, e não tinha tempo, porque o cliente ia demorar para me devolver as miniaturas. Ela falou, não, você vai montar tudo isso, agora você vai mostrar as fotos na hora, o cliente já aprova o que ela quer, você já trabalha só em cima daquilo, e aí foi colocando a quantidade de fotos de acordo com o valor, aí fez eu calcular uma coisa que eu acabava não colocando direito, que era o trabalho de produção, né, porque eu faço a produção da maquiagem, faço a preparação do cabelo para fazer as fotos, e aquilo ali tava passando quase de graça para cliente. E aí ela me ajudou, e quando ela falou os preços pra mim, eu falei, não vai vender, isso aí não vende, esse preço não existe, você não eu vou ficar sem trabalhar. Eu vou ficar sem trabalhar, você não tem noção. E aí ela veio falar comigo a respeito do tráfego pago. Eu sempre tive um pouco de resistência com o tráfego pago, porque é um investimento, e a gente tem a tendência de pensar assim, não, como que eu vou investir numa coisa que eu não sei se vai me dar retorno? Ela falou, você sabe, fazendo ele da maneira correta, fazendo a divulgação do tráfego pago da forma correta, com conteúdo de forma correta, né, que no caso a gente viu que o vídeo era a melhor forma e tudo mais, isso tudo faz diferença. E aí eu comecei com um valor bem humilde, né, fazendo tráfego ali, e eu, lógico, também sou um pouco teimosa, então ela falava assim, olha, faz com X período. Aí eu pegava e falava assim, não, esse período tá muito curto, eu vou aumentar. Aí ela fazia por um período grande, um valor pequeno. Só uma dica aqui, pra quem faz tráfego pago, que eu acho interessante a gente pontuar aqui, Isabel, é isso. Se você faz um tráfego pago para sua empresa, você coloca R$50 de tráfego para 7 dias, aí vem aí 2 clientes, 3 clientes que você consegue converter. Estou colocando números simbólicos aqui. E você coloca esses mesmos R$50 em 2 dias e vem 3, 4, 5 clientes da mesma forma que era na semana, compensa muito mais você colocar pelos 2 dias, porque as pessoas já vão chegar com você. Você não vai esperar uma semana para que o cliente chegue. Então acaba tendo uma qualidade muito melhor. Isso. E com isso eu passei a fazer, eu antes fazia 2 tráfegos, dessa maneira super diluído, em 15 dias, para ter tráfego o mês todo. Hoje em dia eu faço 4 tráfegos semanais, e aí tem um retorno muito mais rápido e muito melhor, encho a agenda tranquilamente desse jeito e funcionou muito. E aí, como nem tudo são flores, né? Eu e a Gabi já tinha feito o planejamento todinho para poder fazer a obra, já estava fazendo orçamento, olhando o estante que eu ia precisar, como que ia ficar o posicionamento, já tinha arrumado o arquiteto para poder fazer a organização do espaço. Para mim estava tudo certinho. E infelizmente eu sofri um assalto. Quando esse assalto aconteceu, lógico, né, financeiramente eu fui lesada, porque levaram equipamento meu de cabelo, levaram minha televisão e tudo mais. E todo o planejamento que eu tava fazendo com a Bia tava assim, na minha cabeça funcionava assim. E a gente vai fazer, eu vou fazer um orçamento, aí quando eu resolver fazer, já tá tudo planejado. E na cabeça da Bia já tava assim, faz logo, faz logo, faz logo. E eu tava lá pensando, não, isso aqui eu vou deixar, e assim, quando eu tiver com tudo em ordem, com o orçamento todo feito, eu vou organizar a parte financeira e vou fazer. E aí, depois que aconteceu esse assalto, eu comecei a ficar com uma certa dificuldade, não só de ir trabalhar, mas de tranquilidade para dormir e tudo mais. Porque eu ficava o tempo todo pensando, e se acontecer de novo? E se entrar de novo? E também quando eu entrava lá, me via aquele sentimento de ter encontrado o espaço todo bagunçado, com as minhas coisas todas no chão, com a porta quebrada, arrombado, porque quem já passou por esse tipo de violência sabe o tanto que é traumático, né? E eu falei assim, eu preciso dar uma cara nova pra aqui. E aí, conversando com a Bia, ela falou assim, tá na hora de você colocar, tirar do papel e começar já a agir, fazer tudo que você planejou e a gente organizou pra poder fazer. E eu falei assim, ela tem razão, isso vai me dar uma visão diferente
negócio na vida da gente, e por mais traumático que seja, por mais que você tenha uma perda, igual eu tava brincando com a Bia, né? Dá um chute e te empurra pra frente. Então, eu pensei assim, isso serviu para que eu fizesse um sistema de segurança maior dentro do espaço, antes de eu fazer a obra. Porque se eu faço a obra e aquilo acontece depois, o trauma ia ser muito maior, né? Porque você acabou de fazer um investimento, de repente você tem uma perda grande, é muito difícil. Então, eu investi primeiro em equipamento de segurança e logo em seguida já comecei a colocar em prática todo o projeto, montar a estante que eu queria, reposicionar o espaço e fazer tudo que eu sempre sonhei. Hoje o ateliê já está montado, já está tudo do jeito que eu sempre imaginei, com o equipamento de segurança, com as reformas que a gente fez para poder garantir que o ambiente fique mais seguro. E quando a gente pensa que acabou tudo, já vem a Bia de novo com outros projetos. Não deixa e falando pra frente, não deixa quieto. Muita gente tem às vezes uma certa resistência por mentoria, por achar que é tudo mais do mesmo. E eu acho que tem muito mais a ver com o profissional que você escolhe para poder ser o seu mentor, né? E a Bia me mostrou muito isso. Eu já tinha feito outros treinamentos, já tinha feito treinamento com coach, vários outros tipos de curso eu já tinha feito, mas o trabalho da Bia de ser aquele contato frequente, aquela constância, aquela não ser o generalizado, mas ela ver a sua necessidade, o que você planeja e como trabalhar aquilo dentro do seu negócio. Isso faz muita diferença, porque a gente vê que ela trata com exclusividade. Cada cliente é único, tem as suas particularidades, suas individualidades, os seus sonhos, e ela trabalha em cima disso. Hoje eu vejo que tem muito mais tem muito mais do que só o contato com o seu negócio, né? Que a Bia acaba envolvendo a parte pessoal da gente também, o relacionamento pessoal e o que a gente planeja para o futuro da gente, porque ninguém trabalha só para guardar dinheiro, só para pagar a conta. Você tem plano, você tem sonhos. Para realizar sonhos. Exatamente. Então o mentor tá ali para envolver a sua vida pessoal também e ajudar que você realize aqueles sonhos que você tem. Porque às vezes você deixa guardado lá num canto e fala, quem sabe um dia, ou que a gente vê muita gente falando, eu queria tanto, mas eu não consigo, eu queria tanto, mas eu não posso, né? E aí ela mostra pra gente que pode sim, que você é capaz. A Isabel, embora ela seja um dos meus maiores cases de sucesso, como vocês estão vendo aqui, ela também foi uma das que mais me deu trabalho. O que dá, na verdade, mais me dá trabalho, justamente porque, principalmente no início, ela tinha uma resistência muito grande. Ela era muito cética, sabe? Ela veio pra mim, na primeira reunião que a gente fez, ela falou assim, olha, Bia, eu já fiz curso, eu já fiz treinamento com coach, já passei em psicólogo, em terapeuta, em tudo, já melhorei, mas eu sou pessimista, entendeu? O que ela falava, e eu não sei. Não, tô indo aqui, mas não sei. Aquele medo, né? Aquele apego de dar um passo pra frente. Exatamente. Nossa, e ela era uma profissional muito insegura, sabe? Pra falar o preço, pra falar das coisas. Eu via que tinha uma insegurança muito grande, né, Isabel? Sim. E conforme a gente foi trabalhando, o que ela me falava? Dos sonhos. Eu sempre gosto de trabalhar com os sonhos do meu mentorado. Você tem sonhos guardados, assim como a Isabel falou, não é ganhar dinheiro, guardar dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para você alcançar os seus sonhos. Então o dinheiro é uma ferramenta para aquela sua viagem que você sonha em fazer. Tem gente que, é meu sonho visitar Roma, visitar a Itália, visitar os Estados Unidos, ir pra Disney. Aí eu vou e pergunto, mas você já tirou seu passaporte? Você já sabe falar inglês? Você já viu quanto que é uma viagem para fora do país? Tem gente que acha que é algo impossível, mas não é, gente. É só você se organizar financeiramente, ver quanto que você vai gastar, colocar na ponta do lápis, ver quanto que você precisa guardar por mês para alcançar aquilo, em quanto tempo. Então tem muita gente que fala que tem aquele sonho, mas que nunca colocou no papel. Só fica na cabeça, eu queria, Então, assim, eu gosto muito de trabalhar dessa forma que a Isabel trouxe pra vocês. Eu gosto muito de ter alguém falando sobre como as estratégias que eu aplico têm um resultado, né, Isabel? Porque uma das coisas que ela me trazia muito no início era o quê? Eu gasto muito tempo com edições e eu queria ter justamente mais tempo pra minha família, pra me dedicar à faculdade, os finais de semana pra eu poder acompanhar meu marido na igreja. E não tinha esse tempo, entendeu? Então ela trabalhava muito e ganhava muito pouco. Porque ela só calculava o valor dela naquele momento que ela estava tirando as fotos. E na verdade, dependendo do tamanho do ensaio, ela gastava aí mais de um dia, 24 horas. Ela falava, Bia, sentada na frente do computador, eu devo gastar umas 30 horas, dependendo do ensaio. Esse tipo de visão é que eu gosto de trazer para a pessoa, para que ela possa entender o que precisa ser feito. Porque agora, ela trabalha menos, né, em questão de tempo, cada cliente trabalha menos e consegue atender uma quantidade até maior de clientes. Eu consegui fazer, porque na minha cabeça o importante era você estar com a agenda cheia.
Então sempre planejava assim, eu tenho que estar com a minha agenda cheia. E com isso, a mesma questão do tráfego que você falou, né? Às vezes você com menos cliente, mas com valor maior agregado, você tem um retorno muito maior do seu trabalho, né? E com isso eu consegui, que era uma coisa que eu falava que eu tinha vontade, que era de, tipo assim, cumprir horário das 8 até às 6. Horário comercial, isso. Então assim, eu tinha sempre vontade de parar o meu atendimento por volta das 18, que é a hora que já tá com o filho em casa, o marido já chegou do trabalho e tem aquele tempo pra estar junto. Por estudo também, por conta da faculdade, trabalho, né, cuidar das coisas domésticas ali, e eu nunca conseguia. Às vezes eu ia dormir 10, 11 horas da noite porque tinha que editar foto para poder fazer a entrega do ensaio para as clientes. E aí depois que ela me ajudou a precificar, a colocar os valores certos e a organizar toda essa questão financeira, eu vi que eu consegui ter uma receita bem maior num tempo bem menor. Então assim, foi uma virada de chave mesmo, né, no meu negócio. E eu tinha uma outra questão também, que era a questão da insegurança para apresentar o meu negócio. Tanto que ela falou, ficou sabendo, quando ela comentou da mentoria comigo, foi que eu comentei com ela que eu era fotógrafa. E ela falou pra mim assim, nossa, você nunca comentou, você nunca falou na sala pra ninguém. Eu falei, eu tenho vergonha de comentar que eu sou fotógrafa. E eu tinha essa dificuldade, né, como a maquiagem nem tanto, por conta da trajetória, né, que são 11 anos como maquiadora, como fotógrafa são 5. Eu tinha essa Isabel, mas deixa eu ver seu trabalho. Eu mostrei pra Isabel, seu trabalho é lindo. E eu sempre com aquela autocrítica de pensando, não, vai ficar melhor, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, não tá tão bom. E com aquele medo todo eu não tinha a coragem de apresentar o meu trabalho com a excelência que hoje ela me fez enxergar que ele tem. Né? Hoje eu enxergo que ele tem uma excelência, que ele é bom sim. Lógico, todo mundo tem mais a crescer, a acrescentar, a melhorar sempre. Mas ele já tá muito bom, comparado com muita coisa que tem no mercado, que é até mais caro do que eu apresentar o meu trabalho. E aí hoje eu vejo assim que foi uma virada de chave muito grande e eu tenho um apego com a mentora, agora eu não quero largar a mentoria nunca mais. Porque faz muita diferença, sem dúvida, na vida da gente, na carreira, na profissão, mas lógico, igual eu falei, né, o mentor certo, aquele que vai voltar pro seu negócio, pro seu trabalho, para entender quais são as suas dores, saber o que você realmente quer e trabalhar em cima disso. Pelo seu relato já deu pra ver, mas eu gostaria que você falasse pro pessoal se financeiramente falando foi um bom investimento ter começado a mentoria. Se você tinha certeza quando iniciou e se depois que você passou, se você se arrependeu em algum momento? Não, sem dúvida é um investimento que vale a pena. Às vezes pro microempreendedor, né, ou pra pessoa que está iniciando, ter o dinheiro desembolsado, ali, às vezes a gente tem aquele apego, né, não precisa ter uma reserva, e claro, a reserva é importante, mas a gente tem que enxergar o mentor como um investimento, né, porque ele vai ser um crescimento, então é aquele dinheiro que você entrega hoje para ter ele voltando para você lá na frente muito mais rápido, e não é um lá na frente tão lá na frente, porque a Bia com um mês, né, Bia, que eu já estava fazendo a mentoria com você, eu já estava tendo um retorno muito maior do meu trabalho. E é aquela questão, né, gente? Você aplica e aquilo acontece. Então, por isso que ela fala, que eu comentei, né, tem a importância do mentor passar, mas tem a questão do mentorado, ele atuar e aplicar aquilo ali, né? Você tem que acreditar que o que aquele profissional tá falando pra você tem base, tem fundamento e um estudo que ele fez. Então, se ele tá falando pra você que aquilo é melhor, é porque aquilo é melhor. Então, é importante que a gente aplique aquilo que o mentor está passando pra gente, para que você tenha o retorno que é esperado. E sempre com o acompanhamento dele ali, né, a gente às vezes tem que remanejar algumas coisas, faz parte de todo o processo, de todo o negócio, para conseguir ter o retorno que você quer o mais rápido possível. O melhor retorno no menor tempo. Mas é um investimento que sem dúvida vale muito a pena, muito mais do que muitos desses cursos soltos que você vê na internet, que a pessoa fala, né, aquelas coisas mirabolantes que vai salvar a sua vida e que um mês você vai estar rico, porque isso não existe, né, para você conseguir ter retorno. Você consegue sim, mas é a base de muito trabalho e de trabalhar com as pessoas certas. Então uma pessoa que é direcionada para poder olhar o seu negócio, aquilo ali não é um gastar dinheiro, que nem investir na sua carreira, investir na sua profissão, investir no seu negócio, né? Então eu não enxergo como um prejuízo em momento algum, não enxergo que não foi vantagem para mim, de todo o trabalho que a Bia fez comigo, de todo o conhecimento de mentoria que eu tenho, de coach que eu já tive contato, desde quando eu comecei lá na área de cosmético ainda, foi o maior retorno no menor prazo que eu tive. Então assim, foi o melhor custo-benefício, sem dúvida. Então foram 5 meses, né, Isabel, desde o início do processo, desde abril, onde ela teve um salto astronômico de uma profissional que tinha pouco tempo e muito trabalho e baixa receita, para uma profissional que tem mais tempo, tem uma qualidade melhor com o marido, com o filho, com o seu próprio tempo e uma receita muito melhor. Então, assim, o que eu sempre falo e gosto de deixar registrado é que é um mérito completamente da Isabel. Porque eu dei como mentora as orientações e ela seguiu. Porque tem
simplesmente vem, eu falo o que tem que fazer, aí na semana que vem, e aí, fez? Mais ou menos, não fez exatamente o que a gente havia combinado. E aí atrasa muito o processo da mentoria. Então, quando o mentorado, ele escuta o que eu passo para ele, as estratégias que passo, as coisas que eu sei que dá certo, e testa e faz, o resultado é muito maior. Então, assim, em 5 meses, teve um resultado muito grande, que talvez levaria mais de ano para ter. Então, assim, se você quer iniciar um processo de mentoria, saiba que você precisa colocar a mão na massa. Enquanto mentora, eu não vou fazer nada por você, eu não consigo mexer na sua vida, né, Isabel? Eu dou as orientações, é você que tem que colocar em prática. É você que sabe o que se adapta na sua realidade. A Isabel pode falar muito bem que quando a gente tá na sessão, eu dou as sugestões e quem me fala o que dá certo ou não na rotina dela, no estilo que ela trabalha, é ela, né, Isabel? Isso, exatamente. Porque é por isso que eu falei da importância do mentor ser uma pessoa que vai trabalhar personalizado para você. Diferente dessas mentorias que a gente vê, às vezes, que é aquele negócio de curso online, né, que vende ali aquele processo, mas não é uma coisa tão direcionada para o seu trabalho, né? Existem alguns cursos online que são até legais, mas a importância do mentor ter aquele contato, né, igual eu tenho contato com a Bia, quiser não, né, Bia? Quando a gente tem esse contato, eu vou dando feedback, ela vai me dando as orientações, a gente vai adaptando dentro do meu negócio e isso dá um retorno mais rápido, como ela falou. Então faz diferença você conseguir ter esse contato voltado diretamente para o seu segmento de trabalho. E vamos recalculando a rota, né, conforme vai passando o tempo, até mesmo para alguns cursos que a pessoa decide fazer. Tem alguns mentorados meus que estão fazendo curso de inglês. E para ter o resultado, para conseguir de fato aprender o inglês, eles precisam ter o tempo, né? E tem gente que dispõe do tempo, mas tem um hábito de procrastinação tão grande, na hora que vê, passou rolando feed ali o dia inteiro e não conseguiu estudar nada. Então, dentro da mentoria, até isso, a gente organiza seu tempo, o tempo que você tem durante o dia. Ah, não, Bia, mas eu só tenho 1 hora. Ok, mas o que você está fazendo com essa hora? Está sendo produtivo nela? Porque tem gente que fica ocupado muito tempo e não faz daquele tempo algo que seja de fato produtivo. Você não precisa estar ocupado o tempo todo. Você precisa, em um curto espaço de tempo, ser produtivo. Tem gente que não faz em 12 horas de trabalho o que outra faz em 2. Então, assim, tem coisas que a gente tá jogando, empurrando com a barriga, aquela louça que tá na pia, aquela roupa que tá em cima da cama, que tem horas que fica dias ali. Eu vou compartilhar algo até pessoal. Eu tenho uma grande dificuldade com roupa, dobrar e guardar. Lá, desde sempre, se for pego a roupa do varal e jogada em cima da cama, aquela roupa vai ficar ali muito tempo. O que eu desenvolvi? Porque as técnicas de mentoria que eu uso, a primeira pessoa a aplicar elas sou eu, sabe? Então, assim, uma coisa que fez muito efeito, eu sempre partilho principalmente com as donas de casa. O que eu passei a fazer? Lavo a roupa, estendo a roupa. Geralmente já estendo segmentado, por exemplo, as calças, as blusas, as roupas íntimas, roupa de cama, estendo tudo setorizado. E quando eu vou pegar, eu tenho 5 minutos pra roupa. Eu só consigo 5 minutos? Beleza, vou lá, pego as calças, já vou tirando do varal, dobrando e colocando em cima da mesa. Quando eu já não tenho mais tempo, eu só pego elas já a pilha dobradinha e coloco dentro do guarda-roupa. Ou seja, a roupa nem passa pela cama, ela já vai direto pro guarda-roupa. Não tenho tempo pra pegar o resto, vai ficar lá no sol, porque eu sou obrigada a tirar do sol. Na hora que eu bato o olho, eu corro lá e pego. Geralmente eu pego tudo de uma vez. Só que se eu não tiver o tempo pra dobrar e guardar, eu nem vou pegar. Entendeu? Então, assim, isso é algo que facilitou demais minha vida. Já fazem mais de 2 anos que eu faço desse jeito e funciona. Entendeu? Então, assim, é algo que na minha essência, eu sou uma procrastinadora. Todo mundo é um pouco. Se você pegar seu celular aí no Instagram e começar a rolar o feed, você vai ficar lá por horas. Quantas vezes já aconteceu de, às vezes, alguém mandar um conteúdo pra mim que é útil pro trabalho, e às vezes a pessoa fala assim, vai lá e a hora que eu mandei no seu direct. Aí quando eu entro pra olhar, a hora que eu abro a tela, eu vejo uma coisa interessante. Aí eu começo. Aí eu penso, gente, eu tenho que mandar um negócio e esqueci. Aquilo ali já foi 10, 15, porque celular é um negócio que mídia social não foi feita pra te prender, né? Sim. Então se você entra, você tem que tomar muito cuidado com o tempo. Se você não policiar, você passa muito tempo ali. E é igual você falou, é natural da gente procrastinar. Sim. Né? A gente muitas vezes é acomodado, né? Tipo, eu quero melhorar. Aquilo que você falou, eu tenho vontade de fazer viagem, eu tenho vontade de crescer no meu negócio, mas você tá acomodado na situação do jeito que tá. E aí você acaba se sabotando, né? Faz aquela auto-sabotagem, fica uma coisa que prende a sua atenção, mas na verdade aquilo não é um tempo de valor, né? E depois fala, não tive tempo pra nada, mas ao mesmo tempo, pouco tempo que você teve, como você aproveitou ele? E é isso que eu procuro sempre frisar com as pessoas, porque 80% dos meus mentorados, Isabel, não são como você que já vive do seu próprio trabalho.
trabalho. Tem alguns, grande maioria, que ainda trabalham ou CLT ou prestam serviço terceirizado para a empresa, de forma que o tempo realmente é reduzido, para que ela possa aplicar em algo para ela. Só que sempre tem. Se não tem o horário que a pessoa está acordada, sempre tem como acordar uma hora mais cedo. Entendeu? Se não tem como acordar uma hora mais cedo, tem como dormir uma horinha mais tarde. Ou usar aquele tempo que fica demais de celular para fazer algo produtivo. Sempre dá. E é isso que eu busco sempre mostrar para as pessoas. Algo que eu quero chamar a atenção de vocês aí de casa é o fato de que muitos esperam estar pronto para iniciar. Eu queria que você comentasse, eu vou tentar. Tenta buscar pra gente aquela foto lá que você falou. Sim. Do ateliê onde ela começou a atender, que era na sua casa, né? Eu não sei se alguém aí do outro lado conhece, que tá assistindo, mas eu lembro que no início eu não tinha cadeira nem pra cliente sentar. E eu tinha uma cadeira de quick massagem que eu tinha comprado, nunca trabalhei com massagem, mas eu tinha comprado ela porque eu pensei assim, gente, essa cadeira ela fecha. Então ela dá pra poder levar nos lugares pra colocar a cliente sentada dependendo do lugar que eu fosse atender. E aí quando eu comprei o primeiro ateliê, né, que foi no meu apartamento, eu tinha essa cadeira pra cliente sentar, que não era nada confortável, porque ela não foi feita pra usar quando eu tava utilizando. Eu colocava um desses organizadores que desmonta no pé da cliente pra ela conseguir colocar os pezinhos em cima. Tinha um armário velho lá em casa, era onde eu guardava meus equipamentos, eu não tinha outro lugar pra colocar. Meu espelho era um desses espelhos de colocar no guarda-roupa, sabe esses espelhos de adesivo? Então eu coloquei ele deitado. E a luz que eu tinha para poder iluminar a cliente para fazer o trabalho eram essas luzes de mesa, né? Que são móveis que mexem a luminária ali, você mexe as luminárias pequenininhas de mesa. Eu colei uma de um lado, outra do outro na parede e virei pro lado da cliente para conseguir fazer o penteado. E a cliente, quando eu ia fazer o penteado, sentava numa cadeira de escritório, essas cadeiras de rodinha que eu usava, né, no meu escritório. Então eu montei desse jeito, mas eu comecei de alguma forma, porque se eu precisava começar de algum jeito, e eu não tinha nada, eu não tinha estrutura, não tinha dinheiro para poder fazer investimento, para montar um ateliê para mim na época, porque quando eu comecei né, no ateliê, como eu estava comentando com a minha, eu comecei para ajudar meu marido na renda de casa, né? Então eu precisava começar de algum jeito. Então assim, o melhor para mim naquele momento foi iniciar daquela forma. E aí depois o tempo foi passando, as coisas foram melhorando e hoje eu tenho o que eu posso chamar de ateliê dos meus sonhos, né? Então eu consegui alcançar aquilo que eu buscava. E eu fiz o ensaio lá, gente, o espaço é maravilhoso. Eu fui lá antes da reforma, Sim. Preciso voltar. Esse mês ainda eu tenho um ensaio lá, então eu vou postar lá nos meus stories pra vocês verem. O espaço ficou maravilhoso. Eu vou pedir pra Isabel me mandar a foto dele atualmente, pra vocês verem como está. E saiba que tem horas que a gente olha pra vida da pessoa e só enxerga quem ela é hoje. Você olha pra vida da Isabel e só fala assim, nossa, aquela mulher poderosa, aquela mulher profissional de sucesso, parece que não tem um problema sequer, que tem um ateliê maravilhoso, espaço chiquérrimo. Só vê isso e não vê os perrengues que a pessoa já passou. Ela só tem esse espaço e a vida que ela tem hoje porque ela iniciou um dia. Provavelmente você já deve ter visto aquela frase de Mário Sérgio Cortella, onde ele fala assim, faça o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então é justamente isso, começar. Tem gente que não entende que você precisa começar e no meio do caminho você vai aprimorando. Por exemplo, hoje vocês já veem que temos mudanças no cenário. No vídeo anterior, no vídeo que eu postei, primeiro estávamos com uma mesinha pequena, com um café. Agora nós já temos uma mesa maior, o cenário já está melhor. Agora nós ainda estamos com poltronas improvisadas, digamos assim. Em breve teremos poltronas profissionais. E assim vai. Não tenho vergonha de falar que eu ainda não estou no ponto que eu quero, não. Eu tenho, na verdade, orgulho, né, de ter iniciado assim. Eu postei no Instagram que nós começamos com a luz pendurada num ventilador. E agora nós já temos o ring light, tem o tripé. Então é um processo, gente. Tudo vai se fazendo aos poucos. Eu não quero transparecer para vocês a imagem de que aqui está tudo perfeito, porque não está, tá longe de estar do jeito que eu quero, né? Mas eu sei, eu reconheço, até pelos processos que eu já acompanhei, que isso é de fato um processo, né? Então isso é muito importante. Então eu gostaria de agradecer, né, a Maria Isabel, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo até aqui. É um grande prazer te entrevistar, ter você aqui comigo. Além de mentorada, acabou se tornando uma grande amiga minha. É um grande prazer te ter aqui, compartilhando sua história com os meus mentorados que estão lá do outro lado. Bia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho da minha história com todos os seus seguidores, com seus mentorados e futuros mentorados. Foi uma experiência incrível, eu adorei estar aqui. Tem você dentro do meu coração, você sabe disso.
realmente nos tornamos amigas e eu sei que a gente tem muita história, porque tem muita coisa para acontecer ainda na vida. Muita coisa para acontecer. Eu vou deixar aqui, gente, as redes sociais da Isabel, tá? Você atende Belo Horizonte, região? Belo Horizonte, região metropolitana, ensaio fotográfico somente de estúdio, aí é no meu espaço, que fica na região do Jaraguá. Ótimo. Então eu vou deixar aqui o Instagram dela, dá uma olhadinha, dá uma conferida no trabalho dessa mulher, gente. Deixa alguma pergunta, algum comentário que você tiver aqui embaixo do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E para finalizar esse café com chave de ouro, eu vou pedir para Isabel, olhando no fundo dos seus olhos, te dar um conselho de vida. Bom, gente, o meu conselho para vocês, como uma pessoa que já passou por toda essa trajetória que eu dividi aqui, planeje, tenha coragem de fazer. Eu acho que é muito importante ter os pés no chão quando você vai tomar qualquer iniciativa na sua vida, seja pessoal ou profissional. Você tem que ter maturidade, então é necessário planejamento, mas tenha coragem de fazer. Inicie da maneira que for possível para você, mas tenha coragem de iniciar, né? Porque para você começar tudo, você tem que dar o primeiro passo, né? Até pra gente correr, até o corredor mais rápido do mundo, ele precisou dar o primeiro passo para chegar no nível que ele tá. Então, assim, tenham coragem, saibam planejar a vida de vocês, porque vocês vão colher o fruto de tudo isso que vocês vão plantar. Então eu acho que o mais importante é isso, é ter coragem e, acima de tudo, fé, né? Eu sempre que eu tenho alguma coisa para fazer na minha vida que tem um peso muito grande, eu coloco nas mãos de Deus e falo: Deus, me mostra qual é o melhor caminho, me mostra se o caminho que eu tô seguindo é o caminho certo, me mostra se é essa trajetória mesmo que eu preciso fazer, se tá dentro da sua vontade, dentro do seu propósito na minha vida. Então eu acho que é o mais importante, não perder a fé, ter coragem, não ter medo de fazer as coisas e ter planejamento para fazer. Mas acima de tudo, atitude, gente. Do jeito que tiver, vai mesmo, e eu acho que é por aí que tem que ser, e eu acredito que o sucesso vem. E uma coisa muito, muito importante que eu acho que eu tenho que falar aqui, que foi uma coisa que pesou muito pra mim, é nunca se compare com o outro. Pra você ver o seu crescimento, compare com o seu início e aonde você chegou, e nunca com o que o outro tem, porque cada um tem sua vivência e cada um tem uma experiência única. Então você não pode se comparar com o que o outro tem. Você pode até ver e almejar o que ele tem, mas não se comparar com ele, porque isso pode te gerar uma frustração. Você pensar, vai demorar muito até eu ter aquilo que o fulano tem, e aí você nem dá o primeiro passo. Mas compare sempre com você e com a sua trajetória. Então é isso, gente. Ficamos aqui com mais um Café com Mentoria.